Boa tarde! Deixa eu deixar a câmera um pouquinho mais longe. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre medo do sucesso versus medo de errar. Sim, existem muitas pessoas que têm medo do sucesso, claro que de uma forma inconsciente. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre a importância, a pessoa já começa a live gaguejando, sobre a importância de olhar para isso, para você ter mais fluidez na sua vida, na sua carreira, com relação ao seu dinheiro. Oi Robson, Grace, Doug, sejam todos muito bem-vindos. Sil, boa tarde. Home Art, pessoal da Home Art, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos falar nesse feriadão, dia sim de fazer live e falar sobre esse tema tão especial, que na verdade é necessário ser olhado por todos nós e sempre, gente, porque de forma inconsciente a gente se sabota sim. É claro que ninguém vai se sabotar por querer, né? E o que acontece na nossa vida, que eu sempre falo e eu gosto sempre de repetir para que vocês frisem bastante cada pessoa que passa por aqui, porque o nosso cérebro ele aprende por repetição, né? A nossa mente ela tem caminhos e quanto mais eu vou por aquele caminho, então quanto mais eu repito, aquele caminho fica mais fácil da minha mente ir. Por quê? Para economizar energia, a nossa mente vai sempre pelo caminho mais fácil. Por isso que a gente muitas vezes sabota, porque fica ali ligado no piloto automático para economizar energia e muitas vezes o caminho mais fácil está relacionado aos nossos medos, às nossas angústias, nossas feridas, e é isso que a gente vai falar para que você tome consciência e fala, poxa, tá indo por esse caminho, mas é possível eu escrever um novo caminho a partir de agora. Então isso é algo que a gente precisa estar sempre alertas na nossa vida de por que eu estou seguindo esse caminho? O que está traçado dentro do meu gravadorzinho interno? E a gente vai conversar sobre isso. Adelaide, seja muito bem-vinda. Dani. Bora lá então, gente. Su, como que é possível uma pessoa ter medo do sucesso? E qual que é a relação disso? Por que a live, eu não coloquei na verdade o tema da live aqui, né? Deixa eu colocar para quem for chegando ver. Enquanto isso, clica aqui no aviãozinho, vai compartilhando para que mais pessoas possam assistir. Medo do sucesso versus medo de errar. Pronto, agora sim, tinha esquecido. Já comecei na empolgação, ajeitando câmera, e é muito legal porque isso vai totalmente em direção ao tema dessa live. Porque eu sei que muitas pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de se expor, de divulgar o seu trabalho, de fazer as coisas por medo de alguma coisa dar errado. Não, com a coisa, põe a câmera para trás, tá tudo certo. Esqueci de colocar o nome? Vou agora e coloco. Isso é ser humano. Nós nunca vamos ser perfeitos. A hora que você der o passo e falar, nossa, aqui tá bom, você vai descobrir que tem algo ainda melhor. E isso que é a coisa mais linda da nossa vida, é saber que sim, sempre temos mais coisas em que a gente pode evoluir. Porque a pessoa que fala, não tenho mais pra onde ir, já descobri tudo, já não sei o quê, não tá vivendo, tá sobrevivendo. Eu inclusive falei ontem no workshop, e eu não lembro se eu falei na live de ontem, mas falei tá tudo certo também. A nossa vida, quando a gente tá vivo, vai fazer um exame do coração, né, um eletrocardiograma, como que vai? Tutum, tutum. Né? Vai esse movimento que é justamente a vida é movimento. Se nesse momento você parou, o parar, não tomar decisões, não fazer as coisas também é uma escolha. O que acontece quando a gente para? No eletrocardiograma, né? No aparelhinho que tá ali olhando o coração. Morreu, em vida. E isso é muito triste. E o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é justamente esse processo de despertar, de falar, pronto, quero viver, vamos fazer o tutum de novo? Então vamos lá. Por que muitas pessoas têm medo do sucesso? Justamente por ter medo de errar. E eu já atendi várias pessoas nessa situação. Muitas até que tinham a consciência disso, eu tenho medo de ter sucesso, das coisas darem certo, de eu vender o meu trabalho, das pessoas contratarem o meu trabalho, de eu ter essa promoção, enfim. E aí eu tenho medo de não dar conta. Eu não sei se eu vou dar conta desse atendimento, eu não sei se eu vou dar conta dessa liderança, eu não sei se eu vou dar conta se eu fizer minha transição de carreira, porque eu tenho medo. E aí, de uma forma inconsciente, porque a gente consegue
sentir essas coisas, né? Então, nossa, não aparece nenhum cliente, todo mundo é promovido menos eu, as coisas comigo não acontecem. Então começa, e quando eu coloco a mão no coração é porque é uma forma da gente se conectar mais com as nossas emoções. Porque dentro de nós a gente sempre sabe as respostas. Só que a gente tá tão acostumado a ficar nesse piloto automático que muitas pessoas, hora que lê a palavra sucesso, pensa só no racional. Mas eu quero entender o que é sucesso para você. Para mim, quando eu falo sucesso, aqui, quando eu trabalho dentro das minhas mentorias, para mim sucesso é eu ter qualidade de vida, eu ter tempo para mim. Eu ter realização com o trabalho que eu faço e ter resultados por isso. E resultados incluem sim resultados financeiros. Porque o dinheiro faz parte da nossa vida também. Então, o que é sucesso para você? E o sucesso, ele é muito mais do que uma palavra, porque às vezes a gente vai vendo, e isso está totalmente relacionado também a uma coisa que pode te travar. Quando a gente assiste, por exemplo, antigamente, né, que a gente tinha, pelo menos eu, né, que assistia muitos anos atrás novela, ou quando a gente vê alguma série, quando a gente vê alguma coisa, um filme, o que geralmente acontece? A pessoa mal do filme, da novela, da série, é aquela rica, que tem sucesso, e o bonzinho é aquele pobre que só se lasca, né? Até em desenhos, até quando a gente vai ver histórias de princesas, por exemplo, né, da Cinderela, é aquela pobre que passa por um monte de coisas, e aí a madrasta faz mal, e a gente vai aprendendo assim, ter sucesso é ruim, olha, as pessoas de sucesso são ruins. E isso vai registrando dentro de nós. E anota aí se você tiver com caderno, com papel, com alguma coisa, corre pegar um papel. Na infância, nós somos a criança como se fosse um gravador, né? Na vida nós somos, mas na infância, pensa que esse gravador, que esse HD, tá limpinho. Então, eu posso pegar um monte de informação. Posso pegar um monte de informação e colocar ali na minha caixinha. E a criança vai pegando essas informações. Nossa, eu vi no desenho, é claro que não vai entender a palavra sucesso, mas eu vi no desenho que ó, essa pessoa aqui conseguia as coisas, a pessoa é má. Olha essa pessoa com dinheiro, a maldade que fazia, e aquele gravador vai coletando as informações. Se aquela criança via que os pais faziam sacrifícios no trabalho, ou se muitas vezes ela não podia ter a mãe perto e precisava até cuidar dos irmãos para a mãe trabalhar, nossa, como o trabalho é difícil. Grava, grava, grava. E aí o que a gente faz? Esse gravador, a gente começa a repetir as gravações que a gente aprendeu. Às vezes de um desenho. Às vezes do que eu vi dos meus pais, às vezes do que eu ouvi deles. Só que é isso que eu quero que você anote. Nós não somos a gravação. Nós somos o gravador. E se hoje você percebe que está repetindo essa gravação, é hora de você dar uma pausa e falar assim, caramba, posso fazer gravações novas. Eu posso começar a olhar para o sucesso de uma outra forma. Mas antes é importante você entender que gravação que tem aí. Só que sempre lembra e anota se você tiver com papel. Você não é a gravação. Eu não sou a gravação. Nenhum de vocês é a gravação. Nós somos o gravador. E a gente pode escolher contar novas histórias a partir de agora. E esse medo do sucesso, ele pode vir... Me fala se tá fazendo sentido pra vocês, se a velocidade tá boa, porque eu vou me empolgando e vou aqui... Tô até fazendo a live de pé aqui, que é mais gostoso. Olha, tô quase derrubando as coisas também. E esse medo do sucesso, ele pode vir desses aprendizados, dessas gravações que a criança foi aprendendo com relação ao que é sucesso, com relação ao que é trabalho, com relação ao que é dinheiro. Mas pode vir também... com relação ao que você gravou sobre quem é você. Como assim, Su? Se você lá atrás aprendeu que precisava ser perfeito, ser perfeita, que você não podia errar,
Seja porque lá atrás você já precisou ter grandes responsabilidades de cuidar dos irmãos, de cuidar da casa, de trabalhar muito cedo para ajudar a manter a casa, ou porque você via os pais como pessoas frágeis que você precisava cuidar, ou porque muitas vezes você ouvia, você não consegue, não sei o que, tal, e quer hoje provar o contrário, isso já vai te travar. Porque se você aprendeu que precisa fazer tudo perfeito e quando essa criança ou precisou ter muitas responsabilidades ou entendeu que precisava provar que era boa o suficiente, na hora que eu olho para o sucesso, eu vou ter medo. E às vezes isso não é consciente. Mas comece a perceber isso, para quem é mais racional, põe a mão no coração e se conecta. Essa é a nossa conexão que precisa acontecer sempre. A razão e a emoção. E começa a se conectar e pensar assim, será que realmente eu não tenho medo de ter sucesso? Será que eu tô olhando para ele? Porque se eu me cobro para ser perfeita, por exemplo, nesse primeiro caso que eu trouxe, eu vou ter medo de ter sucesso. Porque se eu der o próximo passo e quando a gente faz algo novo, a gente não vai estar perfeita. Como eu falei no começo da live, nós nunca, na verdade, vamos ser perfeitos. A hora que você melhorar, você vê que pode melhorar mais e mais e mais. Só que eu sei que existem pessoas, eu atendo muitas dessas, que se cobram tanto pela perfeição, que aí o sucesso é melhor não ter. Porque eu posso errar. E eu não aprendi que eu posso errar. Na verdade, eu aprendi que eu não posso nem contar com ninguém. Que eu preciso ser perfeita. Que eu não tenho esse direito. E aí o sucesso vai ficando ali, racionalmente é um desejo, mas emocionalmente é um perigo. Faz sentido isso pra vocês, gente? Eu tô muito doida. Uma outra coisa que pode acontecer com relação, porque esse medo de errar que eu trouxe ali no tema da nossa live de hoje, ele é muito amplo. Pode ser, muitas vezes, que dentro de você, e principalmente conectado com a sua criança, porque quando a gente olha essa questão de querer agradar todo mundo, de querer ser perfeita, de não conseguir colocar limites muitas vezes para as pessoas, é a nossa criança querendo de alguma forma falar, eu tô aqui, você pode me amar? Você me vê? Você pode me reconhecer? E não tem nada de errado nisso, tá? Porque em algum momento no nosso dia, todo santo dia, a nossa criança está presente. Ela toma o controle. Obrigada, Val. Só que a gente não pode deixar ela controlar o tempo todo. Então, em algum momento, a nossa criança vai tomar o controle mesmo. Só que se o tempo todo você se cobra pela perfeição, ou faz e recebe elogios e fala, nem foi tanto assim, se sente uma fraude, você precisa olhar com carinho para sua criança. E eu sei, eu gosto sempre também de trazer aqui, que tá muito na moda as pessoas falarem, é só criança, só criança, só criança, só criança, só criança. E tem gente que pega ranço da própria criança, só que não percebe que a nossa criança é a gente mesma, a gente só cresceu. Dentro da Suzana aqui, deixa eu ver se tá perto. Tá aqui, ó. Dentro dessa Suzana aqui, tem essa Suzana aqui. Eu continuo sendo ela. Então, pra quem já pegou ranço, que fala, minha criança, não. Quando acontece isso, precisa olhar pra ela. Dentro da mentoria, da turma 1, que a gente finalizou essa semana, da mentoria leveza, tinha uma pessoa que a gente estava lá trabalhando e falando das questões com relação ao dinheiro e ela estava travada para divulgar o trabalho dela. E aí ela começou, eu sei que minha mãe isso, eu sei que meu pai isso, eu sei que não sei o que. Eu falei, pare, só respira. Falei, que ela não estava sentindo que ela não fazia o suficiente. Falei, olha para sua criança. Não adianta falar e entender A, B, C ou D. Enquanto a gente não olhar com carinho para essa parte tão linda e tão importante da nossa história, não tem como. Então, se você percebe hoje, eu procuro agradar todo mundo, eu procuro ser perfeito o tempo todo, eu me cobro, eu sou aquela que salvo o 911 da família, a emergência dos amigos. Não se cobre, eu sei que é difícil, que é mais fácil falar, mas não se cobre, não se culpe por isso, acolha.
Porque o primeiro processo para a gente ir para o nosso sucesso, para a gente ter realização com o que a gente faz, trabalhar com o que a gente gosta e ter resultados, é aprender a nos acolher. Até porque, para qualquer tipo de trabalho, não só com terapeutas, que eu atendo muitos, com empreendedoras, que eu atendo muitas, mas até quem trabalha no mundo corporativo, independente da função que exerce, a todo momento a gente está se vendendo. Se vendendo, sim. Aqui eu tô vendendo para vocês aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei, aquilo que muitas vezes eu precisei trabalhar, que são feridas minhas. Se vocês olharem aqui, vocês não vão conseguir enxergar, mas tem um monte de cicatriz. E por que vocês não enxergam? Porque são cicatrizes emocionais, que eu cuidei em mim para poder usar isso para o meu trabalho. Então, todos nós temos essas cicatrizes, esses pontos que a gente precisa olhar e cuidar. Só que se eu não olho e se eu não me aproprio disso, é onde eu não consigo me vender. É onde eu falo do trabalho do outro, nossa, fulano é incrível, não sei o que, hora que eu vou falar de mim eu não consigo. E o se vender não é sobre o seu produto, o seu serviço, o seu trabalho. Ah, eu quero fazer uma viagem, vou chamar a amiga, vou chamar o marido, vou chamar a esposa. Você precisa vender, que aquilo ali é legal. A todo tempo a gente está vendendo algo. Quando a gente fala sobre algo que a gente acredita, a gente está vendendo. Só que foi se criando um mito sobre a palavra venda, que é uma das coisas também que trava o sucesso. Porque eu vou me vender, eu vou falar que eu sou boa nisso. Dentro da mentoria a gente tem uma dinâmica que a gente trabalha isso. Eu acho que é o momento que a mulherada ficou mais que se tivesse um buraco entrava. Porque a gente foi, muitas pessoas, quem aqui ouviu? Ai, seja humilde. Só, né, e dando exemplo lá da Cinderela, olha que lindo aquela princesa, que humilde, com os vestidos rasgados. E aí eu não vou podendo falar de quem eu sou só posso falar sobre os outros. E aí muitas vezes eu cobro que eu falo, nossa, os outros não me valorizam, as pessoas parece que não me enxergam, eu conheço tanto, mas parece que ninguém me ouve, a pessoa que sabe menos conquista. E eu falo por mim, já estive muitas vezes nesse lugar e é um trabalho que a gente precisa fazer sempre. Só que é entender que enquanto você não acolhe o que aconteceu lá atrás, que enquanto você não olha para aí sim você poder seguir em frente, você não consegue se apropriar da sua história e se vender primeiro para a pessoa mais importante do mundo, que é você. Caramba, eu sou bom em me comunicar. Caramba, eu sou bom em simplificar coisas que às vezes as pessoas querem complicar e transmitir para as pessoas. Caramba, eu tenho habilidade em resolver problemas. Caramba, eu tenho agilidade. Aí sim, eu começo a acreditar nos meus talentos. Eu começo a me apropriar da minha história e falar para minhas cicatrizes, sejam bem-vindas, vocês fazem parte. Aí eu consigo olhar para o sucesso. Aí eu posso inclusive errar. E por isso que eu acredito que nada é por acaso. Na hora que começou a live, eu falei, nossa, a câmera tá muito perto, deixa eu ajustar e tá tudo bem. Porque quem nunca erra, se você nesse momento fala, eu não tô errando, é porque tá parado. A gente sempre vai errar em algum momento. A gente sempre vai fazer coisas que podem ser melhoradas. A live que eu tô fazendo agora com vocês, daqui um ano, na verdade daqui um mês, eu sei que eu vou estar fazendo melhor, que eu vou olhar e falar, olha quanto eu melhorei. Como se eu olhar um conteúdo, uma live, um atendimento que eu fiz um ano atrás, hoje eu tô muito melhor, porque eu me permito errar. Oi, Esté! Porque eu me permito errar, todo mundo que tá entrando, sejam bem-vindos. Então, o sucesso, a prosperidade, o trabalhar com o que a gente gosta, ou às vezes conseguir fazer a sua transição de carreira, conseguir divulgar o seu trabalho para o mundo, começa aí. Começa aqui, na verdade. Porque a gente vai adquirindo tantas funções na vida, e uma dessas funções é ser o filho ou a filha boazinha, perfeito, que não erra, que sente que os pais são fracos e que precisa protegê-los, ou que tá até hoje provando o quanto eu sou diferente dela ou dele. E aí a gente vai criando tantas funções na nossa vida. Eu sou mentora, eu sou palestrante, eu sou empreendedora, eu sou concursada, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê, eu sou mãe, sou filho, sou tal. E a gente se perde da nossa essência, porque com as nossas funções a gente tem um lugar de importância.
E muitas vezes, quando eu vou para o sucesso, eu perco o meu lugar de importância. É por isso que muitas pessoas travam, inclusive na hora de fazer a transição de carreira. Porque eu pego aquela função como se fosse parte, como se fosse minha vida. Só que aquilo é a sua função e não a sua essência. E enquanto você não olha para a sua essência, percebe que sempre volta aqui? Enquanto você não olha para a sua essência, as suas funções tomam conta. E aí muitas vezes elas ficam na frente, você não consegue nem enxergar o sucesso. Ou enxerga, às vezes tem pessoas que vêm pra gente trabalhar e falam, eu tô vendo, mas parece que tem uma barreira em volta de mim que eu não consigo ir. Sim, a nossa mente vai criando barreiras invisíveis, de acordo com a gravação que a gente ouviu lá atrás. E o medo de errar, eu falei da questão da perfeição, mas pode ser também porque se eu errar, será que eu vou ser aceita? Muitas pessoas, teve uma pessoa que eu atendi, que ela falou, Su, eu quero começar a divulgar meu trabalho, mas sabe qual que é o meu problema? É que eu tenho vergonha das pessoas que eu já trabalhei em outras funções, em outras empresas que não é, ela é terapeuta, né? Queria trabalhar como terapeuta. E ela tinha uma outra profissão que eu não vou expor aqui. Ela falou, isso, o que essas pessoas vão pensar? E travou. Uma mulher que sempre foi de faço, acontece, não sei o que, travou. Porque o medo de não ser aceita. O medo do que as pessoas vão pensar se eu fizer isso. O medo do julgamento. Que no fundo, a hora que a gente olha todos esses bolos de medos, eu tenho medo das pessoas não me amarem. Porque a maior necessidade do ser humano é de pertencer, é de ser amado. Que imagina se ninguém do mundo olhasse na sua cara. As pessoas que você mais ama, começa a marcar um monte de coisa e não te chama. Ou você começa a ficar pé da vida, ou você começa a falar, tem alguma coisa de errado comigo? E aí as coisas não vão. Então, de uma forma inconsciente, para eu continuar sentindo que eu faço parte, para eu continuar tendo o meu lugar de importância, às vezes eu tenho medo de ter sucesso. Só que vai vir pra você, assim, um outdoor na sua cabeça falando você tem medo de ter sucesso? Não. Vai vir um outdoor na sua mente falando você tem medo de errar, você tem medo de não ser aceita, você tem medo do que os outros vão pensar, você tem medo de não dar conta, principalmente quem é os fortões, as fortonas que eu faço acontecer, eu salvo todo mundo. Assumir que tem medo de não dar conta é assustador. Mas o que vai vir de informação com relação a isso? Um friozinho na barriga, uma sensação de trava. E aí onde você precisa olhar, não tô conseguindo clientes, não consigo fazer minha transição, não consigo falar sobre meu trabalho, ninguém me valoriza, não sei o que, o sucesso, o que é sucesso pra mim não acontece. Para e pensa, e se acontecesse? E se acontecesse? Como você ia se sentir? E se você trabalhasse com o que você realmente deseja? E se as pessoas te pagassem muito bem pelo seu trabalho? E se dentro da empresa você tivesse aquele cargo? Teve uma pessoa, e parece doido, né? Mas eu gosto de trazer exemplos para ficar mais fácil. Que veio para o meu atendimento, ela tinha sido promovida. E ela estava triste. Juro. Por quê? A hora que teve a promoção, essa pessoa falou assim, nossa, mas eu vou receber tudo isso? Será que eu mereço? Será que eu não sou uma farsa? Uma farsa e meu gestor tá enxergando algo que eu nem sou? E aí o que essa pessoa aprendeu lá atrás? Você não consegue, você não é capaz, seu irmão é melhor que você, sua irmã é melhor que você. Aí na fase adulta, essa gravação que ainda tava ali se repete. Putz, não sou tão boa. E aí é onde trava. E ela veio me procurar porque ela começou a ter problemas no cargo novo. Porque ela não sentia que merecia, como que vai? E isso tá totalmente relacionado ao que eu falei na live de ontem, inclusive com relação ao dinheiro. Porque o trabalho e o dinheiro, eles estão associados. Se eu tenho questões com relação ao dinheiro, de dinheiro ser sujo, de eu sentir culpa, de eu sentir vergonha, de eu não conseguir cobrar, ou se eu tenho questões com relação a trabalho, que trabalho eu preciso sangrar, que só, por exemplo, quem quer fazer transição de carreira e ter seu próprio negócio, que só trabalhando em empresa ou sendo concursado eu tenho valor, enfim, um vai travar o outro.
E os dois juntos fazem parte do sucesso, junto com a nossa qualidade de vida. Porque eu sei também que existem pessoas que conseguem ter resultados, mas que precisam dar a vida para isso e não conseguem ter vida. Eu tenho resultados, mas eu não consigo ter vida. E pelo menos para mim isso não é sucesso. Então, de que forma você está olhando para o seu sucesso? Medo do que você tem? Porque sim, todos nós temos medo. Assume aí, quem puder falar em voz alta, fala assim, eu tenho medo. E se você identificar do que é, fala, eu tenho medo de errar. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu tenho medo de ganhar dinheiro e todo mundo se afastar de mim e de ser arrogante, como eu aprendi que era quem ganhava dinheiro. Eu tenho medo de ficar longe da minha família. Porque muitas vezes vai acontecer, tá? Você vai na direção daquilo que você quer, você vai fazer sua transição, você vai para um próximo nível profissional, por exemplo. Geralmente a família, e quando eu falo família, os pais podem querer te puxar para trás. Eles são pessoas más? Não, eles têm medo de te perder. Eles têm medo que você sofra. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer minha transição de carreira, em um primeiro momento minha família achou o máximo, meus pais, minhas irmãs, não. Estava numa multinacional, que saía toda vez das melhores empresas para se trabalhar, tinha um ótimo salário. Não. Ficaram super felizes? Não. Só que eu, como adulta, não preciso pedir permissão. Eu tomo minhas decisões. E se eles tiveram receio, é porque eles tinham medo de eu sair de algo que dentro da realidade deles era seguro e fosse para algo que não é tanto. Então, como eu falei, no sucesso muitas vezes a gente perde esse lugar de importância, de ser a filha perfeita que trabalha numa multinacional reconhecida no mundo todo, valorizada no mundo todo. Eu perdi naquele momento meu lugar de importância, mas por algo que era importante para mim, que fazia sentido. E por isso que mais uma vez, e agora de outra forma para cair as fichas aí para ter virada de chaves, o que é sucesso para você? Só que quando eu falo que é sucesso, é o que faz sentido para você. Porque de verdade, se você está olhando para o sucesso e esse algo que você está olhando não faz sentido, daqui a pouco vem a exaustão. Isso não quer dizer que a gente não mude. O que é sucesso para mim hoje é diferente do que era ontem e vai ser diferente do que amanhã, porque a gente vai evoluindo, né? A gente vai indo para um outro nível, um outro degrau. Mas nesse momento que faz sentido para você. E eu sei que quem se cobra muito, quem se culpa muito, às vezes vai lá falar, não faço ideia. Porque a gente aprende a se deixar em último plano. Mas começa a pensar. Porque o que impulsiona a gente, lembra que eu falei o racional? Sabe, ó, eu quero isso. Só que não é isso que te trava. E não é nem isso que te impulsiona. O que impulsiona ou trava a gente é invisível. Tá dentro de nós. É o nosso sentir. São as nossas crenças, as nossas feridas, as nossas cicatrizes que ninguém enxerga, o que nossa criança aprendeu, tanto com relação ao que ela viveu, quanto que está registrado dentro de nós, do nosso sistema familiar. Se lá atrás, cada um que tentou, lá atrás quando eu falo pais, avós, bisavós e por aí vai, tentou ter sucesso, deu o famoso ditado, deu com os burros na água, quem não conhecer essa expressão me fala que eu explico. Eu vou entender que sucesso é ruim. Então, a partir do momento que eu tô olhando só racionalmente, não adianta. É porque o sucesso faz sentido para você. Porque o que a gente grava dentro de nós é o que causa algum tipo de impacto emocional. Seja positivo ou não. Seja o que a gente considera positivo ou não, porque tudo na vida que acontece com a gente é aula. Até as coisas ruins ensinam a gente alguma coisa, a ser uma pessoa melhor. Se hoje eu tô aqui com vocês, é porque eu passei por uma situação muito ruim na minha vida que eu falei, agora eu preciso me cuidar. E naquele momento eu não entendia que aula, que aprendizado eu poderia tirar daquilo.
E hoje eu entendo. Falo, tá bom, aprendi a lição. E a partir do momento que eu aprendi aquela lição, eu posso usar ela. A partir do momento que eu honro e que eu entendo, eu posso pegar esse livrinho para mim, para o meu trabalho, para minha vida. Porque aquilo faz sentido e eu lembro. Então, por que ter sucesso faz sentido para você? O que você quer fazer faz sentido para você? Porque não adianta querer que os outros vejam. Primeiro precisa fazer sentido para você depois ver uma forma de comunicar e fazer sentido para os outros. Que aí é outro processo. E tem estratégia, tem tudo para fazer isso. Mas por quê? Primeiro, o que é o sucesso para você, que faz sentido, que faz seu coração ficar quentinho, sua alma se encher? E por que você tem medo dele? E para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, claro, de uma forma bem rapidinha, né, para que vocês possam identificar e olhar para isso. E é uma das coisas que a gente trabalha de uma forma muito profunda dentro da mentoria. Vou até falar antes, porque depois dá uma relaxada da gente fazer o exercício. E eu quero trazer aqui para vocês que ontem eu abri as vagas para mentoria em grupo Leveza, em que a gente vai trabalhar tudo isso e um pouco mais. O se vender para si mesmo e para o mundo, o olhar para o dinheiro, o olhar para o trabalho, olhar para o sucesso, mas antes de qualquer coisa, olhar para a nossa criança. Com amor. Porque a partir do momento que eu olho para ela, a criança traz criatividade, leveza, alegria. Vou contar até uma estratégia para vocês e aí quem fizer sentido, a música, gente, ela ajuda muito. E até porque o dinheiro é energia de vida. Então, se a música traz essa energia de vida para você, vai trazer prosperidade. Quando eu for fazer um projeto novo, eu não posso fazer em um dia que eu tô triste, eu preciso estar com a energia lá em cima. Então, a música, ela ajuda muito. Muitas vezes, antes de eu começar uma live, eu coloco uma música que anima. A mentoria em grupo, né, como é de 2h30 até 3 horas, com aquele grupo que eu preciso estar com a escuta ativa sempre presente, eu coloco uma música também para minha energia estar lá no topo. E em muitos momentos, quando eu vejo, eu falo, gente, acho que eu tô precisando conectar com aquela criança, com a pequena Su, para ela trazer mais criatividade. Eu ponho música, procuro lá no YouTube, músicas que eu ouvia de abertura de desenho, de quando era criança. Porque aí eu me conecto, aquilo traz uma alegria, vontade, sabe, de sair, de brincar. Percebe que como a criança pode ser algo positivo? E muitas vezes eu faço isso, eu já cheguei até com a coisa, hoje eu vou inclusive fazer, compartilhar nos stories e perguntando para cada um que música que da infância que te faz bem. Eu vou colocando uma seguida da outra e vou ouvindo, aí eu fico ali, me encho de alegria. Percebe que a gente pode cuidar de uma forma positiva e que essa criança que nós fomos um dia estava cheinha de sonhos. Sabe quando a criança fala assim, fala não, ela pensa, ela faz aquela carinha que vai aprontar? Só que não é aprontar no sentido de fazer maldade, é aprontar de, ai, vou fazer algo bem gostoso. E é isso que quando eu ouço essas músicas e quando eu preciso ouvir, ouço direto? Não. É bem espaçado, geralmente eu ouço música de adulto mesmo. Mas quando eu preciso, é com isso que eu me conecto da minha criança. De vamos aprontar, o que nós vamos fazer de legal? E aí eu chamo minha adulta também, pra ajudar, porque a criança, ela quer aprontar. A Suzana, como mulher adulta, vai colocar os limites necessários, escrever aquilo que for preciso, porque a criança, ela não faz dinheiro, ela fica assim, me dá, me dá. E a Suzana, como adulta, não. Eu pego as minhas mãos e falo, com essas mãos aqui eu vou fazer o meu dinheiro. Ó lá, tá vendo as músicas, tá vendo qual é gostoso, gente? Trem da Alegria, eu amo, eu ponho o Trem da Alegria. Menudo, Xuxa, Lari, é isso, gente. Eu gostava, eu ponho essas. E na infância eu amava assistir Ursinhos Carinhosos. Então eu coloco a abertura do Ursinhos Carinhosos. Eu amava assistir Cavalo de Fogo. Eu ponho a abertura do Cavalo de Fogo. Então vai colocando essas músicas, aquela da Xuxa que fala tudo que eu quis. Não vou cantar aqui que eu sou péssima. Enfim, essa dá um gás de eu consigo tudo que eu quero. Gente, pronto, você tá na vibe pra fazer o que você quiser. É até uma dica quando vocês forem. Fantástico Mundo de Bob, verdade, que massa. Quando vocês forem fazer alguma coisa e estão com alguma insegurança, algo assim, procurem isso. Não precisa ser, às vezes, uma música lá da infância, mas coisas que mude a sua energia
pra falar, agora eu tô pronta, eu posso tudo o que eu quiser. Pronto! Lua de cristal, Val, obrigada, é isso. A gente tem as ferramentas aqui dentro de nós. Só que muitas vezes a gente vai ouvindo tanta coisa e mergulhando no mundo do autoconhecimento, só que a gente se afunda. Eu começo a me cobrar mais. Não, vamos usar isso a nosso favor. Vamos pôr Lua de Cristal, música do Fantástico Mundo de Bob, da abertura do desenho. Vamos pôr Hilarie, Trem da Alegria, que é uma delícia. E pronto. É uma das formas mais fáceis de mudar o nosso estado mental é a música. Porque o que acontece? A pessoa já se empolga, né? O que acontece? O nosso corpo, o nosso sistema como um todo, falando de nós, tá? Não o sistema familiar, ele precisa estar em congruência. Então, que nem a gente tá falando das músicas, eu tô aqui me segurando pra não dançar. Por quê? A minha mente, o meu emocional e o meu corpo, as minhas células, precisam estar em congruência com aquilo que eu tô sentindo. Quando eu vou dar uma notícia triste ou falar sobre algo triste, eu diminuo. Dentro da mentoria, por exemplo, quando a gente vai fazer algum trabalho, alguma visualização, algum movimento para olhar para a criança, eu mudo meu tom de voz, eu falo de um jeito mais fofinho, eu acolho aquela criança, porque eu preciso me conectar com aquele estado para acessar aquilo que eu preciso. Só que quando a gente está triste, existem formas da gente quebrar esse estado. Uma delas é já abrir o peito, começar a falar mais alto, que aí o corpo fala, caramba, mas ela tá falando empolgada e eu tô sentindo tristeza. O corpo, ele dá um bug, mas para começar a mudar o estado. E a música é uma que ajuda muito. Eu tenho uma playlist de músicas só para mudar meu estado mental. Porque aí eu começo a ouvir, às vezes eu não tô nem com vontade de cantar, e eu vou cantando, vai corpo. E aí você quebra o estado mental. Para quem já foi em palestras, em eventos, não sei se vocês já viram no Netflix que tem o documentário do Tony Robbins, eu fui no evento dele aqui no Brasil, ele começa, e a maioria das pessoas que vão entrar em eventos, em palestras, começa com música animada, e o Tony Robbins ele faz um movimento diferente, inclusive para bater palma. Porque as pessoas começam a modelar ele e isso muda o estado mental. E ele, inclusive, dentro do trabalho dele, dessa palestra, desse evento que ele faz, ele vai trazendo formas de mudar o estado mental e uma delas é essa, pela música, pela postura, porque é a forma que a gente consegue fazer racionalmente. Su, isso vai resolver os meus problemas? Não, a gente precisa olhar lá para a raiz. Só que se às vezes você tem uma reunião, tem alguma coisa que você precisa fazer e você precisa mudar o seu estado mental rápido, é isso. Vai ouvir uma música, muda seu corpo. Ponto de atenção, eu não tô falando pra você esconder suas emoções, tá? Porque geralmente quem é fortuna fala, quando eu estiver triste vou pôr música. Não, o dia que você não estiver bem, se você tiver esse tempo, acolha, chore e fale, eu tô triste, eu tô com medo, eu tô exausta, eu me rendo, eu não aguento mais. E viva aquilo. Não em função daquilo, acolha o que você tá sentindo. Só que tem aqueles dias que a gente acorda que não tá né? Nem super seguro, nem super segura. E às vezes você tem uma reunião com pessoas mais difíceis, ou que você tem às vezes um receio de falar para aquele público. Às vezes você vai atender, às vezes você vai fazer uma live, às vezes você vai divulgar o seu trabalho e você vê que a energia não tá ali, bota uma música, estufa o peito e vai. Por isso que justamente aquela pose da Mulher Maravilha, sabe? Faz aí, quem puder, essa pose, é que não dá pra ver aqui, de colocar as mãos na cintura e estufar o peito. É pose de poder isso. E o nosso corpo, pra entrar em congruência com a pose que a gente tá, já... Por isso que as pessoas, se você vê corridas, maratonas, na hora que a pessoa ganha, ela ergue os dois braços de conquistei. Faz isso, já dá uma outra energia também. Tanto é que muitas pessoas, em muitos eventos, em muitas formações que eu fui, tinham visualizações e de repente a pessoa falava, ergue os braços. Por quê? Porque dá a sensação de conquista, de vitória, de poder. E quando a gente começa a entender o nosso corpo, você vai falando assim, você vai ficar congruente com essa emoção aqui. E aí você vai quebrando esses padrões. Mais uma vez, não jogue suas emoções debaixo do tapete. A gente precisa entender o porquê tá sentindo aquilo. Mas, às vezes é necessário a gente ter essa quebra de estado. E aí bate palma, põe trem da alegria, faz a pose da Mulher Maravilha.
Existem mais algumas outras poses, por exemplo, quando você... Posições, na verdade, do nosso corpo, quando, por exemplo, você for vender, você for falar algo sobre vender o seu trabalho, produto, serviço, existem outras formas, inclusive, que geram ainda mais essa sensação, né? Existem posições do nosso corpo que nos trazem sensações ou emoções específicas, mas é importante a gente estar atento para isso, para usar isso a nosso favor e, quando necessário, olhar. E por que eu falo olhar? Tô viajando já, eu tinha falado de sucesso e a gente tá aqui. Mas isso está totalmente relacionado ao sucesso, tá? E por que preciso olhar, né? Quando tem tempo, olhar e acolher. Porque às vezes a gente tá triste e nem sabe por quê. Quando eu comecei lá o meu processo dentro do mundo do desenvolvimento humano, eu participei de um grupo, e que era um grupo que a gente trabalhava autoconhecimento, de olhar pra si, aí eu fui aprendendo a parar e olhar. Aí teve um dia, eu tava meio triste, meio pra baixo, isso era à tarde, né? Tinha acontecido alguma coisa de manhã, e à tarde eu ainda tava com esse negócio. Aí eu falei, não, peraí, eu preciso parar e olhar. Né? Eu brinco que eu falo, vou bater um papo cabeça comigo. Aí fui bater um papo cabeça comigo. Aí eu comecei a pensar, por que eu tô triste? Por que eu tô sentindo esse negócio? Aí eu falei, pensando comigo, tô falando o que tava acontecendo na minha cabeça. Aí eu pensando comigo, aí aconteceu alguma coisa de manhã que me deixou chateada. Aí eu assim, mas o que aconteceu? Cara, eu não lembrava o que tinha acontecido e tava levando aquela tristeza, aquela chateação por algo que eu nem sabia o que era. A hora que eu percebi, aconteceu justamente isso que tá acontecendo agora. Eu comecei a dar risada, eu falei, Suzana, desculpa o termo, mas que merda, para de arrastar esse negócio. Você não lembra nem o que foi e tá remoendo? E quando a gente começa esse processo de tomar consciência, às vezes você vai perceber que você tá bravo, não sabe nem mais por que esqueceu. Sabe quando a gente brinca com alguém e fala, eu tô brava com você, a pessoa fala, por quê? Não lembro, mas eu tô. É mais ou menos nessa vibe, é o processo de começar a se olhar e começar a usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor. Uma delas é a necessidade de congruência do nosso corpo. Aumentar minha voz, mudar minha postura, isso já ajuda. E quando eu mudo isso, eu magnetizo as outras pessoas. O que isso quer dizer? As pessoas se conectam comigo. E aí, indo um pouco mais, trazendo até um pouquinho do que a gente trabalha dentro da mentoria, que é que tá sendo uma aula, né? Um spoiler da mentoria. E quando eu olho para isso, eu começo também a conectar o meu feminino e o meu masculino. As mulheres, nós por essência temos o nosso feminino, só que a gente tem o masculino ali dentro de nós. E se eu fico só no meu feminino, só nas emoções, ai que gostoso, e só sendo acolhedora, eu me afogo nisso. E aí é onde dentro do meu trabalho, por exemplo, eu sou terapeuta, é onde eu conecto as pessoas, mas as pessoas não pagam o valor que meu trabalho tem. E aí eu preciso do meu masculino, porque o masculino, ele traz para nós o foco, o direcionamento, o falar, o valor é tanto. O silêncio. E aí quando eu faço isso e consigo conectar inclusive com a pose de Mulher Maravilha, de eu tenho meu feminino que conecta, que se comunica, que consegue receber vocês. Mas se necessário, eu tenho também o meu masculino, que tem o foco, que eu posso falar, a mentoria, as inscrições são abertas, quem quiser se inscrever, entre em contato comigo. Ponto, acabou. Porque se o meu feminino toma conta nesse momento, eu vou floreando. E isso é o processo de ter consciência, isso é o processo de conhecer tanto a posição do meu corpo para me colocar em congruência, quanto o meu feminino e o meu masculino. E para os homens, né, o masculino mais forte, mas tem o feminino para conectar, para se comunicar. E aí quando eu tomo consciência disso, eu falo, caramba, que negócio legal que tem aqui. Tem essas cicatrizes que ninguém enxerga, que hoje em dia são forças. Tem esse corpo que ele precisa estar em congruência. Então, se eu precisar, já mudo meu estado mental rapidinho. Tem o masculino e tem o feminino. E eu recebi tudo isso do meu sistema familiar, das células que correm aqui dentro do meu corpo. Caramba, aí você começa a perceber o quanto você é incrível e o quanto você merece ter sucesso. E aí, a hora que você tá nessa vibe, nesse estado, você começa a olhar e falar assim, o que é sucesso pra mim? E aí você sente aquele sucesso, você se imagina naquele dia realizando aquilo que é sucesso pra você.
Porque, mais uma vez, não é o racional, eu quero ter sucesso, eu quero fazer X financeiramente, eu quero ter Y de resultados, eu quero ter Z de clientes. Não é isso que vai te mover. É o porquê para você, o porquê para o mundo. O que esse dinheiro vai trazer, porque dinheiro é energia de vida. Pensar em dinheiro por dinheiro, ele vai falar, ai que sem graça, vou embora daqui. Dinheiro com medo, com escassez ou sem motivo, ele fala, que sem graça, vou embora daqui. Agora, quando é com alegria, eu quero fazer essa viagem, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que, e eu tenho mãos para fazer esse dinheiro, e um corpo inteiro, e um monte de conhecimento, aí sim, o sucesso faz sentido. Então, gente, me empolguei aqui. Me fala se faz sentido isso para vocês. Eu vou fazer um movimento com vocês aqui, uma visualização, pra gente olhar para esse sucesso. Mais uma vez, para as mulheres, tá? Que a mentoria sistêmica em grupo é exclusiva para mulheres, por mais que constelação eu faço com os homens também, atendimentos, mas a mentoria tá explicando um pouquinho para as mulheres entenderem, ela é exclusiva para a mulher, a mentoria em grupo, leveza, porque a gente olha para o feminino, para o masculino, para poder através disso ter mais prosperidade, mais sucesso. E o olhar da mulher e as dores da mulher, só nós conseguimos saber. Como o olhar do homem e as dores do homem, só eles conseguem saber. Então são formas de comunicação diferentes. Por isso, nesse momento, no formato que eu construí a mentoria, é exclusiva para as mulheres, para inclusive a gente trabalhar essas dores que muitas vezes vem lá da época da colonização. Mas isso é assunto para outra hora. Mas aí a gente vai trabalhar tudo isso, tá? Então quem quiser saber mais informações, garantir sua vaga, porque a gente começa ainda em junho para começar o segundo semestre, ó. Terminar 2023 e falar, caramba, aí nem precisar forçar a pose de Mulher Maravilha, já falar, caramba, eu sou tá? Aí manda direct que eu passo tudo certinho e você já garante sua vaga, já embarca nesse processo que é lindo, 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 lindo de ver. Eu compartilhei com algumas mulheres, com as mulheres ali da mentoria, que algumas delas até a fisionomia mudou. Porque a gente vai tirando essas máscaras, vai ficando mais leve. E, consequentemente, nossa fisionomia fica ainda melhor. Aí eu brinquei, eu falei, gente, anti-rugas é muito caro. Vamos cuidar de nós que é mais saudável. Mas é claro que a gente precisa se cuidar e comprar creme, comprar tudo que quiser. Bora lá então, quem tiver com o celular na mão, como a gente vai fazer um movimento aqui, uma visualização, apoia em algum lugar, porque o importante agora não é você me ver, é você só me ouvir. E mais importante do que isso é que você esteja confortável, porque se você ficar na preocupação de segurar o celular e não sei o que, é o seu racional que vai tomar conta. E nesse momento eu não quero racional de ninguém. Racional já fica piloto automático muitas vezes. Agora não é hora de racionalizar. Feriadão é hora da gente se cuidar. Então apoie o celular em algum lugar. Fica numa posição que for confortável para você. E agora a gente vai desacelerar, né? Que a gente foi falando de música de criança, de um monte de coisa. Aí vai ser de sucesso, vai vir essa vontade, essa energia. Mas agora a gente vai desacelerar um pouco. Apoiou o celular, já deu tempo. Pode fechar os seus olhos. Começa a respirar bem tranquilamente. Vai desacelerando a sua respiração e prestando atenção nessa respiração. É confortável prestar atenção nela. Dá gastura porque você quer acelerar de novo. É leve ou pesado? Tá nesse momento de se conectar com você. Vai respirando. E o que você vai fazer? Porque muitas vezes a gente trava inclusive a nossa voz de colocar os nossos sonhos, o que a gente acredita para o mundo. Então, nesse momento, você vai inspirar e inclusive puxar os seus ombros para cima. E na hora de expirar, você vai soltar e fazer barulho. Isso mesmo. Então, você vai puxar a respiração e na hora de soltar, você vai ser... Sabe, do tipo, ai, que alívio. Para tirar qualquer tipo de tensão. Então, inspira, puxa os ombros lá em cima e solta. E solta toda a tensão.
Solta todos os pesos, solta toda a culpa que muitas vezes você tem carregado. Inspira e solta, fazendo barulho. Se permitindo só sentir e soltar, sem precisar segurar a sua voz. Isso, muito bom. Agora imagina que você está em um lugar em que você se sente segura, em que você pode ser simplesmente você, sem funções, sem máscara, sem precisar ser perfeita, sem medos. Imagina que você vai andando por esse lugar. E imagina que em algum cantinho você começa a procurar algo e que lá na frente você vê que é uma criança. É você quando criança. Imagina que essa criança está lá abraçadinha com os joelhos dela e que você vai até lá, até essa menininha, até esse menininho. Vai chegando perto dela. Veja se ela confia em você. Porque pode ser que essa criança estava há muito tempo esperando por você, esperando ser vista, ser reconhecida, se sentir amada. E olha bem nos olhinhos dessa criança e diz para ela: agora eu tô aqui. Agora eu tô disponível para cuidar de você. Diz para essa criança o quanto ela é especial, o quanto você a ama, porque ela faz parte de você. Diz para essa criança: por favor, confie em mim. Porque ela esperou tanto tempo que pode ser que ela fique um pouquinho mais retraída, mais desconfiada. Olha bem nos olhos dela e diz: confia em mim. Agora eu cuido de você, minha menininha, meu menininho. E se ela confiar e permitir, dá um abraço bem gostoso na sua criança. E como o movimento do seu corpo, ainda de olhos fechados, se abraça. E se abraça fazendo uma conchinha, abaixando a sua cabeça. Porque muitas vezes quando a gente se abraça e não abaixa a cabeça é que a gente não aprendeu a se acolher. Então aprenda agora, faz uma conchinha, abraça a cabeça. Abaixa a cabeça e dá um abraço bem gostoso. Sentindo a sua criança. A criança que existe dentro de você. E que muitas vezes tem medo de errar, de não ser perfeita. Às vezes se sente culpada. E diz para ela: agora tá tudo bem. Agora eu cuido de você. E você merece, minha criança linda, ser muito feliz. Diz o quanto você admira ela. E se conecta com todos os sonhos que a sua criança, que você teve um dia, com essa vontade de sonhar, de realizar, que toda criança tem. E abrace e acolha e diz para ela: a partir de agora é comigo. Eu cuido de você. E você merece ser muito feliz. Porque a criança não entende o que é sucesso, ela quer ser feliz. Isso, se abraça de novo, acolhe mais um pouquinho, guarda no seu coração essa sensação boa, perceba a idade que apareceu dessa criança para você, que isso vai servir também para você pensar depois sobre o que aconteceu nessa idade. E acolha esse pedaço seu que pode ser que tenha ficado tanto tempo lá atrás, mas que agora, de novo, está com você. Isso. Respira bem fundo. Aproveita mais uns segundinhos, um momento com esse menininho ou com essa menininha tão linda. Recebe esse acolhimento tão gostoso que você mesmo teve a oportunidade de se dar. Isso. E aos pouquinhos,
Volta a prestar atenção no aqui e agora, em você sentado na cama, no sofá, na cadeira. E quando você se sentir pronto ou pronta, pode abrir os seus olhos, mas de um jeito bem gentil, bem devagarzinho. E se parabenizando por estar até aqui e por ter feito esse movimento tão lindo, com uma parte tão importante de você, que pode inclusive te ajudar a ir em direção do que você acredita que é sucesso para você. E se fizer sentido, assim que a gente acabar a live, coloca uma música dessas que vocês foram trazendo, que você ouvia lá atrás. Permita que sua criança vibre, cante, dance, rode. Porque é isso, é essa leveza, e por isso inclusive que a mentoria chama leveza, com S igual S de Suzana, mas é essa leveza que vai te ajudar a ter sucesso, a ter resultados, a trabalhar com o que você ama com fluidez. Essa leveza, essa ternura, esse amor dessa criança que você pode levar com você todos os dias da sua vida, porque ela também faz parte. E antes de qualquer coisa, a gente precisa sempre olhar para ela. Me conta aqui como que foi a experiência de vocês de olhar para essa criança, como vocês estão se sentindo, que aí a gente já vai finalizar a live. Vou deixar a live um tempinho gravada, então quem quiser depois, assim que tiver gravado, pode encaminhar para os amigos, para as amigas, porque olhar para o sucesso dessa forma e olhar para a nossa criança é algo que todo mundo deveria fazer. E na verdade não é nem deveria, porque quando a gente fala que deveria, eu devo algo, é algo pesado. É algo que todos nós merecemos fazer por nós, pela nossa vida, pela nossa saúde mental e consequentemente pela nossa saúde física e consequentemente pela nossa saúde financeira. Porque tudo está interligado, porque tudo faz parte de nós, da nossa história, de quem nós somos. E enquanto você não se apropria e não vai juntando todos esses pedacinhos, fica mais pesado. Então, acolha sua criança, ouça uma música para poder deixar ela extravasar e curtir esse feriado. E para as mulheres, quem quiser entrar na nossa mentoria, manda um direct, eu passo todas as informações. Isso é apenas um tiquinho do que a gente faz lá dentro, de tudo que a gente trabalha, de tudo que a gente olha para fazer essa transição da menina para a mulher, mas da menina que foi vista, que foi olhada, das dores que foram acolhidas e que a partir disso pode se transformar em talento, em potência, em energia de vida, e energia de vida é dinheiro. É isso, um ótimo feriado para você. Bora ouvir Xuxa, Trem da Alegria, deixa a criança extravasar. Quem quiser garantir a vaga, lembrando que até hoje, às 23h59, tá com valor diferenciado, então manda direct e aproveita. Vejo vocês em breve. Beijo, tchau, tchau!